hoje em dia está todo mundo saturado. O nível de consciência subiu, as pessoas estão cansadas, essa é a realidade. O marketing que funcionava no ano passado não funciona mais. Então, assim, a gente precisa necessariamente reaprender o que é marketing. A gente viveu por muito tempo alimentando algoritmos, ensinando máquinas, essa é a verdade. E a gente esqueceu que por trás de tudo isso são pessoas. Fala pessoal, tudo bem? Eric Porto, sócio e CSO da Layup. Estamos aqui de volta para mais um conteúdo. Agora a gente vai conversar com o Eduardo Vilas Boas, que é Head de Marketing, e o Cauê Santos, coordenador de Marketing da EAD Plataforma. Então, muito obrigado pela troca. Sintam-se primeiro à vontade para contar um pouquinho do desafio, contar um pouquinho da EAD Plataforma para a galera. Legal, Eric. Antes a gente queria agradecer também, né, de estar aqui, é uma honra estar batendo esse papo. E é isso, gente. A gente vive agora numa época aí do marketing que tudo está muito difícil, está muito avançado, né? Então a IA agora vem muito forte, a gente precisa sempre dosar a IA, com a humanização. Então lá para nós da EAD a gente vive nessa constante dificuldade aí, né, desafio. Mas acho que estamos indo bem, né, Cauê, lá. São alguns desafios e tem aí muita coisa pra gente conversar nesse bate-papo aí. E aí acho que é legal só contextualizar um pouco, né? Nós somos uma plataforma para lançar cursos online, então a gente trabalha com um nicho de infoprodutores e ao mesmo tempo com um nicho corporativo, né? Com empresas que querem fazer capacitação interna, treinar colaboradores, enfim. E o mercado educacional, né? Embora ele não seja exatamente nosso, ele é o mercado dos nossos clientes, né? A gente precisa fazer um gancho com tudo isso e também compreender esse mercado, compreender as narrativas que envolvem esse mercado para conseguir trabalhar de forma eficiente com esses dois nichos que a gente atende, né? Então só para contextualizar um pouquinho aí do que faz a EAD. Perfeito, então a gente vai falar um pouquinho sobre marketing conversacional, mas queria começar aqui, Eduardo, falando muito sobre inteligência artificial, né? Porque aqui no evento vocês vão falar uma palestra sobre como impulsionar a geração de leads com a API do ChatGPT. E vocês mencionam, né, que a marca EAD Plataforma conseguiu potencializar a geração de leads através do uso de inteligência artificial. Então, se você puder contar um pouquinho como é que foi esse processo da aplicação da IA, se teve esse receio, esse medo, e como que foi a construção desse projeto, vai ser interessante. Legal. O que acontece? Um dos nossos principais canais ali sempre foi a mídia paga. E a gente vem sentindo nos últimos anos uma crescente no custo de mídia paga, né? Então tá tudo muito caro para a gente operacionalizar campanhas, enfim. E a gente sentiu a necessidade de performar mais com o canal orgânico. Só que muito difícil. A gente tem, né, o Cauê lá que faz toda a parte de inbound, enfim. Mas a gente sabe que isso é bastante, assim, longo prazo, médio prazo. Mas, poxa, e para agora? O que a gente consegue otimizar, né? E daí a gente entendendo mais sobre IA, sobre possibilidades, e vimos uma opção. Nós temos hoje, né, ali basicamente 2.000 clientes ativos. Nós pegamos o link desses clientes, nós basicamente montamos um crawler ali, que é basicamente uma varredura do conteúdo ali desses clientes, das páginas. Nós mandamos isso lá para o chat GPT para ele segmentar isso para nós. Então, entenda aqui dentro, né, com esses clientes, as categorias, algumas keywords já para gente, enfim. E ele categorizou tudo isso, ele plotou. A partir disso que veio a sacada. Poxa, se nós temos aqui algumas keywords já, que são microtráfegos, são coisas que a gente manualmente não conseguiria colocar para rodar, porque são mais de 800 termos ali. Então criar uma página para cada, conseguir enxergar esses microtermos ali, é muito difícil. Então a gente jogou essa ação ali para o chat GPT, teve todo esse esforço operacional por parte dele. Nós criamos uma página, uma landing page ali, com esses termos variáveis. Então é uma única página, só que nós indexamos no Google mais de 800 slugs. Então a partir do slug, muda o conteúdo da página, o fit que você tem ali com quem está buscando algo muito específico é muito grande. Então a gente conseguiu otimizar esses pequenos tráfegos ali a partir só de uma análise ali do GPT. Então ele nos informou basicamente, né, o que a gente precisava ali priorizar de conteúdo e tal
que nós não conseguiríamos enxergar isso manualmente. E daí foram, se não me engano, 840 termos foram ranqueados ali no Google. E, cara, a gente não seria visto se a gente não tivesse feito isso ali por esses pequenos empresários. Às vezes é pequenas empresas, pequenos nichos ali, e a gente conseguiu chamar a atenção deles. Então caiu já ali pra página direto, né? Que aí é o micronicho, né? A gente consegue entrar nesse lugar que é um pouco mais difícil de acessar e que se a gente fosse fazer ou landing pages, que seriam 800, ou criativos de mídia paga para 800 nichos diferentes, cara, em termos de força-tarefa, mas de dinheiro também, né? De budget é meio impossível. E outra coisa, se a gente coloca isso numa campanha, não tem volume necessário para isso. Então, no orgânico, faz bastante sentido. Agora, jogar isso numa campanha, você não tem tráfego suficiente para sustentar aquilo. Então, acaba sendo perdido. É um esforço operacional enorme. É para um resultado que organicamente é viável, elevado, e ele faz diferença. Mas investir para aquilo, a conta já não fecha. Então, é uma ação simples que foi feita, né? Só que gera um resultado, assim, foram mais de 40% de aumento em tráfego orgânico ali, que viram clientes de fato. E é legal porque já dá um insight para muitas empresas que possuem páginas de produto bem estruturadas, com conteúdos bem estruturados, de conseguir utilizar a inteligência artificial para criar uma estrutura customizável, né? Sim. E que consiga indexar esses... Eu achei muito interessante como vocês chamaram esses microtermos. Microtermos, microtráfegos, Microtráfegos, microtráfegos. Muito legal isso, porque muitas vezes se fala de SEO da gente olhar para esse volume completo de indexação, grandes termos, grandes palavras-chave, quando na verdade às vezes a estratégia é você estar atento a cada uma das possibilidades. Ciência ampla, né? E trazer para esse lugar exato. E se você está focado em termos que são mais conhecidos, tem mais gente olhando para ele. Enquanto a galera que está procurando algo mais específico, a pessoa não enxergou aquilo, a empresa não viu aquilo. Então bater lá e garantir seu território ali é estratégia, né? Faz bastante sentido. E aí quando a gente fala de inteligência artificial, tem sempre o contraponto da discussão, que é como que consegue se manter a consistência, a originalidade através da produção de conteúdo quando ela de alguma forma está envolvida com a produção de inteligência artificial. Ou seja, quais que foram os principais cuidados que vocês tiveram ou ajustes que vocês foram aplicando na construção desse novo processo e dessa nova estratégia para garantir que a IA conseguisse gerar, por exemplo, leads qualificados, leads relevantes e ao mesmo tempo não só automatizar, mas manter a humanização e a clareza sobre o discurso que aquela empresa estava apresentando, os seus parceiros e por consequência a própria EAD, né? Isso é algo que a gente discute diariamente. Tava exatamente isso na minha cabeça. Diariamente. Porque assim, hoje em dia ficou muito mais fácil você produzir conteúdo. A IA, ela tirou um peso do operacional muito grande. Só que, consequentemente, a necessidade de você ser mais estratégico aumentou muito. Então é uma pirâmide. Antes, ela era assim, a parte de pensar era menor porque você tinha que gastar muito tempo no operacional. Hoje é o contrário. Você operacionalizar a coisa é muito mais fácil, você tem IA para tudo hoje. Então, quanto a gente consegue investir de energia em estratégia, em conceito? A gente precisa voltar duas casas, né? A gente precisa reaprender o marketing, essa é a verdade. A coisa de missão, visão, valores, que a gente às vezes só fica ali no institucional do site, a gente esquece que é a base, o pilar de tudo tá ali. Toda a nossa comunicação tem que estar baseada naquilo, né? Daí hoje, poxa, eu vou lá, eu quero produzir um post. Você com um agente lá, com, sei lá, um Gemini, GPT, rapidamente você consegue. Mas esse post, ele tá conversando com a sua audiência de fato? Você tem uma estrutura sólida, um manual de marca, o Cauê mesmo montou para nós um, porque, cara, realmente, você consegue ter uma consistência. E a partir disso, um brand, que vocês fazem isso aqui de forma, assim, fantástica aqui dentro. Então, você pode usar a IA para operacionalização. Só que a estratégia precisa estar muito bem consolidada, entendendo persona, entendendo tom de comunicação, a voz. Coisas, né, que o Cauê comentou, missão, visão e valores, cara. Por muito tempo, a gente esqueceu isso. Ah, isso aqui é coisa para site, é para página sobre do site, deixa lá, entendeu? Não, mas, cara, hoje em dia, o nível de consciência mudou muito do pessoal.
Então, se você não souber o que sua empresa está fazendo na sociedade, no mundo hoje, a diferença dela, dificilmente você consegue ter fit com a sua audiência, porque você nem sabe quem são. Né? E aí não vai performar, né? Não tem conteúdo que performa. E hoje a galera tá cansada de conteúdo. Tá todo mundo saturado, essa é a verdade. Então, se você pega um Instagram, por exemplo, um TikTok, cara, qual foi a última vez que a gente parou para ter um tempo para pensar? Então tá sempre ouvindo podcast, vendo Instagram, TV. Essa coisa do multitasking também, né? Da performance, do workaholic, sabe? E isso satura todo mundo. E a gente tá chegando nesse ponto em que a humanização, né? A essência, ela precisa voltar. E isso a IA não faz. Em resumo, é quase como... Eu sempre, trocando muito internamente, percebo isso, né? De que a inteligência artificial, quando ela surgiu, foi muito falado sobre os prompts, né? Conseguir perguntar e tudo mais. Mas, por essência, é justamente você saber o que perguntar para ter a melhor resposta. Então, tirando a inteligência artificial, é saber o que eu vou direcionar para que eu tenha o melhor resultado. E não só pelo uso da inteligência artificial para compreender o melhor prompt, mas para eu não perder o propósito e a essência do que eu espero. Que é a parte mais difícil, né? A parte mais difícil, é muito fácil perder o propósito, né? Principalmente quando você utiliza inteligência artificial. Então, realmente, tem que segurar teu pé no chão, ter essa base, né? De manual de marca, de posicionamento, entender tudo isso para você conseguir também, porque nada mais é que um banco de dados, né? Você vai educar basicamente a inteligência artificial. Então, quanto mais ela sabe de você, do teu negócio, mais ela consegue te ajudar com isso, né? Não é só entrar lá e falar, cria um e-mail X. Pô, vai ficar genérico. Ela vai criar, mas assim, né? A que custo? A que custo? Sabe? E pegando como esse gancho só que você trouxe, Cauê, para quem vai começar então a usar a inteligência artificial, pensando em geração de leads ou em novas estratégias, quais que são esses primeiros passos indispensáveis? Ou seja, preste atenção nisso. Sim, para mim, eu acho que para nossa experiência de EAD é ter toda essa documentação muito bem definida e pré-estabelecida. Então, antes de chegar em uma inteligência artificial, seja qual for, porque aí acho que elas têm também finalidades diferentes, né? A gente gosta de usar mais cloud para copy, por exemplo, para trazer alguma inspiração nesse sentido, enquanto GPT para pesquisa ou para microtráfego, elas têm esses seus diferenciais, né? Mas independente, sempre fomentar com documento. O máximo de informação que você puder trazer do teu negócio para aquela IA vai resultar... Porque ela, na verdade, ela só é um motor de impulsionamento mesmo, né? Ela não faz malabarismo, ela não faz milagre com nada. Então, né, eu vou lá, eu alimento aquela inteligência artificial e ela me devolve, quase como que um joguinho de pergunta e resposta, assim, né? Você e tua consciência, uma coisa, sabe? Então, eu acho que é ter tudo muito bem mapeado, subir esses documentos e aí sim começar a entrar nesse processo de conteúdo, de reformulação, de repente, né? Seja lá qual for a finalidade que você busca ali dentro. Ainda complementando... Cauê, fala-se muito sobre IA também. Tem um estudo da McKinsey, eu não sei se é desse ano ou do ano passado. Somente 3% das empresas adotam IA de fato. Hoje em dia a gente tem GPT para todo lado, Gemini, enfim. Só que para que você está usando isso? Assim, hoje é muito fácil você operacionalizar. Poxa, eu quero adotar IA na minha empresa, ok. Você sabe o que você vai perguntar? É o que você falou. Que problema eu quero resolver? Às vezes a pessoa não sabe. Então, por isso, acaba não adotando. Fica ali, poxa... Na superfície do negócio, né? Cara, eu uso GPT e é o suficiente para mim. Não, não é suficiente para você. É uma falsa sensação, porque de qualquer forma ele vai te entregar algo. Então você fala, resolvi meu problema, né? Mas o que você está resolvendo está totalmente distante da realidade que você deveria estar. E às vezes até olhando para o seu objetivo de negócio também, né? O que eu espero. Exato. Para até fazer um casamento aqui do a gente olha para o marketing educacional, é o desafio de captar, mas de também reter, ou seja, de conseguir trazer o usuário e manter ele engajado, né? Então, como que vocês usam de alguma forma de estratégias e a IA de alguma forma potencializa para equilibrar esses dois lados e como que a gente garante que esse escalonamento da geração de leads não atrapalha o segundo objetivo, que é a retenção? Hoje, cara, assim, a gente tem dois públicos diferentes, tá? A gente tem
B2B ali eu coloco como corporativo, e comercial, que é quem quer vender ali cursos, infoprodutos, enfim, tá? E são jornadas totalmente diferentes, enfim. Hoje o custo de mídia, como eu comentei, ele tá altíssimo, tá? Então a gente não pode depender só disso. Então a gente usa IA muito para automatizar a produção de conteúdos que não são de mídia paga, para que a gente possa ter um volume maior e escalonar o orgânico de maneira consistente. Poxa, nem tudo é sobre campanhas de marketing, por exemplo. Você já pensou em olhar para o seu time de CS, embarcando uma IA nele? Poxa, você consegue ter às vezes uma curva, uma análise mais automatizada de previsibilidade de churn, por exemplo, com IA. Então, poxa, numa carteira, por exemplo, ali com 2.000 clientes, mesmo que você tenha um time grande, algum vai passar batido. Então, se você tiver uma IA que te ofereça uma visão mais clara, ó, um Health Score, por exemplo, cara, esse grupo aqui pode ser, ele tá dando indícios de acordo com padrões que ele não tá adotando, ele não gerou lock-in na plataforma. Esse cara não vai ficar, vai lá, faz algo ativo com ele, entendeu? Então hoje, pensa-se muito sobre aquisição, mas esquece da retenção. Isso é um problema global, né? Eu acho que não é só de EAD, que a gente implementou o CS, acho que foi nos últimos 2 anos, né? E agora que o CS está realmente ficando um organismo mais independente, entendendo que ele está ali para trabalhar com o cliente, né? A gente estava sempre olhando para a geração de demanda, mas tá, e aí? Se você não tem case, se você não tem prova social, se o cliente não tem sucesso, cara, o que eu quero com o teu produto? Né? Ele não faz sentido pra mim, não faz pra ninguém. É uma experiência que é jogada. Exato. Ali, E aí é isso, né? Enquanto EAD, a gente tem, no mercado que a gente trabalha, a gente vai trabalhar com um infoprodutor ou com uma empresa que não tá ali faturando 100 mil reais por mês, 200 mil reais por mês. A gente vai trabalhar com um nicho um pouco menor, de pessoas que muitas vezes não sabem como estruturar a plataforma. Então, se eu não ofereço um gerente de contas para essa pessoa que vai entrar, ela pode até ficar 1 ano, né? Se ela tiver um contrato ali de 1 ano, depois ela vai sair. Então a gente precisa que esse cliente se desenvolva lá dentro. E aí, complementando, se a gente tem um custo de aquisição alto e a retenção também alta, a conta já não vai fechar. Então, principalmente para quem é de SaaS, né? Você pode ter um custo de aquisição mais alto porque você ganha com a recorrência. Então você vai ter ali esse payback dentro de 4, 5 meses ali. Mas e quem não tem? Então, você precisa trabalhar mais. Às vezes você fica muito preocupado em encher o seu balde, mas você não vê que ele está furado de alguma forma. Então, a IA, acho que para poder embarcar, e daí respondendo também a pergunta sua, cara, primeiro é entender a sua dor. O que você tem de falha na operação? Uma IA certamente vai resolver. Só que você precisa diagnosticar o que você tem de falha e não sair colocando coisa ali porque acha que faz sentido, às vezes você só gera mais. Exato. E revisar, né? É muito importante. Aí ela vai entrar na primeira etapa, né? Ela vai te trazer aquele brainstorm de coisas e aí a gente precisa de um humano revisando isso, né? Senão vai ficar daquele jeitão, Então isso é importante de observar também. E aí eu sei que a nossa conversa ficou muito envolta na inteligência artificial, que eu acho que domina de alguma forma toda a jornada de consumo e comportamento recente, mas eu queria trazer essa provocação. Além da IA, na visão de vocês, qual que foi a transformação mais impactante do mercado, seja do mercado educacional, do mercado de marketing, que vocês também observam que veio mudando o comportamento de consumo, seja nos últimos anos ou até o que vocês esperam que também venha como uma nova onda de inovação? A pergunta do milhão aqui, o que vocês avaliam? A gente estava conversando isso também recentemente, né? São pautas que, curiosamente, a gente discute muito. E eu espero que todo mundo tenha essa discussão ali, pelo menos na empresa, né? Que é o seguinte, hoje em dia está todo mundo saturado. O nível de consciência subiu, as pessoas estão cansadas, essa é a realidade. O marketing que funcionava no ano passado não funciona mais. Então, assim, a gente precisa necessariamente reaprender o que é marketing. A gente viveu por muito tempo alimentando algoritmos, ensinando máquinas, essa é a verdade.
E a gente esqueceu que por trás de tudo isso são pessoas. E assim, hoje, cara, você precisa ter um hook ali de no máximo 3 segundos para você. É muito pouco. Um animal tem um nível de atenção maior do que o nosso. Entendeu? Então, como que você consegue reter essa atenção? É muito complicado. Então, sair um pouco dessa coisa massiva e começar a entender o indivíduo como uma unidade mesmo, como uma... E daí entra mais uma vez a importância da persona, que são coisas que às vezes passa batido e tal. Não, é performance, vamos... Não, não é, cara. Hoje é outra coisa performance. É você entender a essência, entender o que a sua empresa resolve. É um job subdone ali, basicamente, muito bem feito, que é para você entender lá na ponta, cara, não, eu tô resolvendo problemas, eu tô alinhado com a cultura da minha audiência e isso vai me devolver um fit ali, uma conexão e a partir disso, novos negócios. Acho que essa coisa mais massiva ali já foi. E acho que isso é uma tendência, né? Fazer um resgate, que a gente foi se perdendo um pouco, né? Até nessa coisa do... Tem até um livro que chama Sociedade do Cansaço, de um autor que é sul-coreano, se eu não me engano. E ele fala muito dessa coisa do multitasking. Ele até relaciona que quem precisa ser multitasking é um animal que vive na selva, sabe? Ele tá preocupado com várias coisas. E a gente esqueceu, cara. A gente tá vivendo igual um animal selvagem, tentando lidar com 35 mil coisas ao mesmo tempo. E não é diferente para quem tá do outro lado da tela, sabe? Vendo alguma coisa. É por isso que o hook de 3 segundos tem que ser preciso. Senão ele não pega, sabe? A gente vai precisar reaprender a fazer as coisas com calma, a fazer as coisas, a olhar para a essência das coisas, a trabalhar com sentimento, né? É um paradoxo, né? A gente pensar que marketing tem que voltar para uma coisa, sempre foi algo tão arrojado, e eu acho que faz muito sentido voltar a olhar isso como algo mais humanizado mesmo, a essência de tudo, porque é o que falta hoje no mercado, eu acho. Ó, sendo bem transparente, a câmera vai desligar e a gente vai continuar batendo esse papo maravilhoso, mas seja pessoa física, se você quer ampliar sua consciência, ou pessoa jurídica, você quer entender nessa era da presença inteligente como que a sua marca tem que estar com intencionalidade em todos os pontos de contato, continue acompanhando os conteúdos aqui da Layup e, óbvio, também acompanhando a galera da EAD Plataforma, que tem muita informação para passar para todos nós. Queria agradecer, pessoal, muito obrigado. Que agradeço, uma honra a gente estar aqui. Obrigado mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.